Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse estudo, mais essa reflexão. Começamos um pouco diferente, deixando esse pano de fundo para as pessoas poderem ver. Hahnemann classificou as doenças em miasmas. Depois, Leon Vanier, Antônio Nebel classificaram esses outros miasmas que são chamados secundários. E esses dois miasmas são classificações modernas, já agora no final do século XX, início do século XXI, também foram classificados esses dois. Então, são os níveis de adoecimento que nós estamos de acordo com a gravidade deles. É um pano de fundo que a gente estava usando para outras finalidades e deixamos aqui para não ficar toda hora trocando. Já aqui também estava apresentando, juntamente com os estudos dos espíritas, o estudo de homeopatia. Certo? Então, aqueles que estavam curiosos para ver, são essas informações. Tem aí, vocês procurarem miasma, vai ter várias, homeopatia, tracinho, Gelson, tracinho PL. Aí vai vir vários estudos de homeopatia que vocês podem se inteirar mais, caso alguém tenha curiosidade. Tem pessoas que gostam de homeopatia, tem aqueles que não gostam, tem aqueles que acreditam, tem aqueles que não acreditam. O adoecimento, lógico, vem de baixo para cima e a cura de cima para baixo. Bom, vamos então começar nosso estudo da apostila. Orientação para a prática mediúnica na casa espírita. É importante termos uma noção básica de como se dá os adoecimentos, como que os adoecimentos se manifestam na nossa saúde, interferem na nossa vida, para que a gente possa então ter uma melhor condição de vida. O médium sofre muitos desgastes, e os desgastes estão muito relacionados com os miasmas, principalmente o letismo. É aquele que vai fazer o médium ter um excessivo desgaste físico. Estamos na segunda parte da apostila, segunda parte do livro dos médiuns, Manifestações Espíritas, capítulo 27, Contradições e Mistificações. Observando que a doutrina espírita traz para nós informações importantes de que existem as mistificações. Existem aquelas pessoas que estão dentro da doutrina espírita, mas estão ali muito mais para questionar de forma negativa do que para ajudar. Mas também tem muitos bons corações que estão ali dispostos a contribuir da melhor forma possível para que as coisas fluam da melhor forma possível. Mas as contradições existem e elas são importantes, porque quando tem contradições, tem também aquelas pessoas que vão fazer com que os outros pensem para não aceitar tudo de uma forma muito simplória. Temos que estar sempre atentos, vigilantes, para que o nosso estudo seja proveitoso, o nosso estudo seja aquele que vem trazer benefício para todos nós. Os dois assuntos analisados neste capítulo já não causam tanto impacto como ocorria no século XIX, época do surgimento da doutrina espírita. Primeiro, porque os espíritas passaram a compreender que as contradições relacionadas à interpretação do fenômeno mediúnico e das manifestações dos espíritos dependem do nível de entendimento que cada pessoa tem sobre o assunto. Importante entender isso. Quanto às mistificações, elas ainda existem, praticadas consciente ou inconscientemente por iniciativa dos espíritos embusteiros e mistificadores ou por médiuns. Aqui nós vamos ter duas classificações básicas para entendermos as mistificações. Uma é por parte dos espíritos que vêm mistificar, ou seja, vem falar uma mentira, vem dizer alguma coisa que não tem relação com a realidade. Eles criam todos um embaraço para a equipe mediúnica, que eles precisam saber discernir. Isso é muito importante para que a gente não caia em certas armadilhas, não caia em certas situações em que precisamos empreender o entendimento, a compreensão para as realizações que transcendem aquilo que nós estamos vendo. Os espíritos há em todos os níveis, assim como tem pessoas religiosas que gostam de trapacear, de enganar os outros em todas as religiões, também tem no mundo espiritual.
É por isso que nós temos que ficar atentos com esses espíritos que muitas das vezes querem trazer algumas colocações que fogem aos aspectos naturais do bom senso. Por isso, a importância de estudar a doutrina espírita, estudar as obras de codificação. Cada vez que estudamos, assimilamos uma coisa diferente, assimilamos um tópico a mais, já que nosso cérebro não consegue guardar as mais de 2.000 páginas dos livros da codificação espírita. E os médiuns quanto mistificam. Nós temos que prestar atenção como e por que os médiuns estão mistificando. Muitas das vezes de uma forma inconsciente. Lembrando que temos que entender que se o médium está mistificando, tem alguma coisa diferente dentro do processo que nós temos que raciocinar, procurar discernir, procurar compreender. E o que é isso dentro do processo que nós temos que fazer tantas observações importantes para a nossa caminhada? O médium pode estar chateado com alguma coisa, com algum conflito emocional que o impede de despertar todo o seu potencial mediúnico, e naquele momento ele então vai passar as mensagens dentro da sua bondade, dentro da sua predisposição, mas ela não tem aquele conteúdo que ele gostaria que tivesse, ou que melhor, que a equipe mediúnica gostaria que tivesse. Atendam, orientem naturalmente. O médium também precisa de tratamento. A equipe precisa estar atento a isso. Ah, esse espírito não é o tal fulano, está mistificando. Oriente. Se pegar um erro, oriente. E às vezes não é o médium que está mistificando, nem o espírito. O espírito é mau, mas ele tem inteligência. Porque Kardec não diz que os espíritos maus são burros, em momento algum. Eles são inteligentes. Nesse momento, o espírito chega, faça uma mensagem, e se você fizer uma pergunta maliciosa, ele cai na armadilha. Porque os próprios protetores que estão ali vão induzi-lo a falar uma frase que ele se entrega. Ele fala que está organizando a casa, que a casa tem que estar muito desorganizada, que isso, que aquilo. Aí alguém fala assim: o que você acha da gente aumentar a nossa caridade? Aumentar a distribuição de cesta básica? Ele vai cair, ele não quer fazer o bem, porque ele sabe, se aumentar a distribuição de cesta básica, vai aumentar a vibração de pessoas amorosamente direcionadas à casa. E isso eles não querem. Então tem muita forma de pegar. Essa é uma delas. Tem muitas outras, de acordo com o assunto que ele está abordando, você tem como virar a chave. E ele cai. Um estudo regular e sério do Espiritismo tem reduzido bastante ambos os assuntos, o que nos leva à conclusão de que as contradições se vinculam à ausência ou escassez de conhecimento, sobretudo doutrinário, e as mistificações apontam para problemas de ordem moral. Olha, interessante. Então nós temos que ver que tem o aspecto doutrinário, que vai abrir mão para alguns problemas, mas o aspecto moral também abre para outros problemas. Veja bem, quando você não conhece a doutrina espírita e não procure entender a doutrina espírita, vai ter contradições. E às vezes você vai achar um tópico contradizendo a outro dentro da doutrina, seja por erro de tradução, seja por uma série de fatores, ou de interpretação nossa mesmo. Mas nós temos que ver que, num dado momento, o assunto está sendo abordado de um ponto de vista mais técnico, do outro mais abstrato. Tem várias formas da gente parar para pensar se está dizendo ou não, de forma congruente, objetiva, aquele assunto. As contradições vão estar mais relacionadas ao aspecto do desconhecimento da doutrina espírita. Conhecendo pouco a doutrina espírita, vai ter mais contradição. E já as mistificações têm a ver com a parte moral, seja do médium, seja da equipe mediúnica, ou seja, dos espíritos. Se a equipe mediúnica estiver atenta, o que vai fazer? Vai orientar o médium, naturalmente conversar com ele, esclarecendo aquele espírito, e depois vão estar
sempre atento, sempre em oração para que eles se protejam. É importante que cada reunião mediúnica tenha um mentor. Peça aos bons espíritos para enviar um mentor. Aí tem gente que falou: meu mentor é Francisco de Assis. Tudo bem, mas é Francisco de Assis que vai estar ali na reunião? Não, vai ter alguém ligado a Francisco de Assis que vai estar na reunião para orientar, para dar suporte. O meu mentor é Bezerra de Menezes. É o Bezerra de Menezes que vai estar naquela reunião? É alguém designado por ele. E todas as reuniões mediúnicas no Brasil vão estar relacionadas a, primeiramente, subordinadas a, primeiramente, Jesus, acima de qualquer coisa, qualquer evento na Terra está subordinado a Deus e a Jesus. As reuniões mediúnicas e todos os estudos religiosos no Brasil estão diretamente subordinados a Ismael. Aí depois vem as subdivisões. Tem, logicamente, aqueles que cuidam dos assuntos católicos, tem aqueles que cuidam dos assuntos protestantes e tem aqueles que cuidam dos assuntos espíritas. Eu, particularmente, acredito que os assuntos espíritas estejam relacionados a Bezerra de Menezes, pelo todo o seu trabalho de base, todo o seu trabalho inicial. E as outras atividades vão estar relacionadas a quem quer que Ismael designe. Ou até mesmo o próprio Bezerra pode ser também incumbido daquelas possibilidades, porque ele é um espírito de grande capacidade de equilíbrio íntimo e capacidade mental. Foi um daqueles que conviveu com Jesus. Alguns dizem que ele foi Zaqueu, aquele justo, aquele que total desprendimento dos bens materiais. Começou ali mesmo a fazer a partilha dos bens entre aquelas pessoas que conviviam com ele. A partir desse momento que nós vamos entender isso, fica mais fácil nós entendermos que cada casa espírita tem um mentor. Em Belo Horizonte nós temos um centro espírita grande, cujo mentor é a Sheila, um outro cujo mentor é o Glacos Flamínhos, e assim sucessivamente. Uma outra grande casa espírita que é a mentora é Maria Nunes, e temos muitas, são mais de 200 casas espíritas, cada um com mentor. Pode existir algumas que tenham mentores diferentes, aliás, mentores diferentes, lógico que vai existir, mas mentores iguais, vai existir. E como que é isso? Se o mentor não pode estar nas duas casas ao mesmo tempo, designa-se alguém muito íntimo a ele, muito ligado a ele, para estar naquela casa. Nada de criar problema. Aí tem aquelas pessoas mais infantis, não? Ele está na minha casa, não é na sua não, na sua é o auxiliar dele. Para com isso. Não sei se ele está na minha casa ou na sua casa espírita. O que importa é que a nossa casa tem como mentor o espírito fulano de tal, que é mentor de duas casas espíritas, ponto. Ele designa um auxiliar para cada uma das casas e ele fica como mentor, um fulcro de radiação para as duas, ou ele vai estar numa num dia, na outra no outro. Não cabe a nós ficarmos tentando minudências da situação. Quantas casas existem na grande Belo Horizonte, ou seja, Belo Horizonte e as suas cidades vizinhas, que tem casa espírita com o nome de Bezerra de Menezes, ou que atribuem a Bezerra de Menezes ser o mentor dessa casa. Não tem problema, gente. Não é criar problemas com isso. É entendermos que essas casas, tendo Bezerra como mentor, terá lá um espírito designado por ele com capacidade de orientá-los, intuí-los e protegê-los. E às vezes nem é um espírito, é uma equipe de espíritos. Na maioria das vezes, as casas espíritas têm uma equipe de espíritos, certo? Nós acreditamos que temos um mentor que segue diretrizes de outros espíritos, de outras casas espíritas, que coordenam as atividades espíritas em Belo Horizonte. E eles sempre falam para a gente: olha, o fulano de tal, o espírito fulano de tal, o nosso irmão fulano de tal, normalmente é irmão que eles dizem, essa atividade não é para fazer agora. Temos que estar atento, vigilante. Olha, faz essa sequência de estudo. Aí a gente quer mudar. Não é para mudar.
eu tentei mudar a sequência de estudo do Livro dos Médiuns. Aí um dos espíritos disseram, não, o Livro dos Médiuns vai do início ao fim. O Evangelho podia mudar, não tinha problema. Mas o Livro dos Médiuns é do primeiro ao último capítulo. E assim a gente fez. Já o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pôde gravar 2 capítulos antes dos últimos. Se eu não me engano, o 18 e o 20º, o 18º e o 20º. E depois ir gravando os outros naturalmente. Mas no Livro dos Médiuns tinha que ser sequencial. E tem também as pessoas que nos acompanham sequencialmente. Tem casas espíritas que acompanham nossos estudos. Por isso, nós temos que fazer aquela sequência. As contradições. O fato de os adeptos do Espiritismo não concordarem entre si quanto ao ensino espírita, inclusive as manifestações mediúnicas, não constitui em si um problema. E há tempos eu fiquei assustado que tem certas divisões que eu nem imaginava que tinha. Tem aqueles que gostam do Divaldo, tem aqueles que gostam do Chico, tem aqueles que aceitam André Luiz, tem aqueles que aceitam Emmanuel, e tem aqueles que só aceitam Kardec. Eu falei assim, gente do céu, tem tudo isso. É o que ele está dizendo, não tem problema, desde que a gente se respeite. Apressemo-nos em dizer, desde logo, que essas contradições, de que algumas pessoas fazem grande alarde, são, em regra, mais aparentes do que reais. Que elas quase sempre existem mais na superfície do que no fundo mesmo das coisas, e que, por conseguinte, não tem importância. As contradições provêm de 2 fontes, dos homens encarnados e dos espíritos desencarnados. Item 297. Eu já assisti uma palestra que a pessoa fazia comentários tristes, do meu ponto de ver, sobre o nosso lar. Aí eu fui na casa espírita que eu frequentava e fui conversar com a pessoa que dava orientação para a gente. Mas isso é um absurdo. Como pode um dirigente de uma casa espírita fazer tanto comentários inaceitáveis do nosso lar? O dirigente falou assim. E com relação a Kardec? Ele defendia Kardec ferozmente. Falou, que ótimo. Se todo espírita defendesse Kardec com toda essa intensidade, com toda essa dedicação que ele, nós estaríamos muito bem. Passou-se o tempo. Encontrei com ele, com esse senhor, alguns anos depois, uns 3, 4 anos depois, e fiz um comentário sobre o livro Nosso Lar. Ele falou, eu reli esse livro recentemente, agora estou tendo umas ideias meio diferentes sobre ele. Falei, tá, interessante. Então o senhor não acha que ele é muito absurdo? Aí, não, eu nunca achei que ele fosse absurdo. Eu só acho que tem algumas coisas assim que eu não entendo muito bem. Falei assim, que legal. Que bom que o senhor já está tendo essa interpretação. E ele achou aquilo estranho. Ele não me conhecia, mas a gente que faz exposições espíritas, nós temos que ter um cuidado muito grande. Porque aquele que ouve, se a gente falar alguma coisa que ele não gosta, ele nos marca, bota um xizinho na nossa testa e fica ali monitorando. Isso é típico dos seres humanos. Por isso, o cuidado que nós temos que ter ao nos expor, a nós dispormos em falar, vigiar. E sempre pedir, se alguém discordar de alguma coisa que eu estou falando, por favor, reporte, manifeste-se. É melhor que a pessoa manifeste na hora do que ficar guardando mágoa da gente. As opiniões dos encarnados foram estudadas no capítulo 4, primeira parte, no qual Allan Kardec apresenta os diferentes sistemas de contradições. Algumas não passam de simples opinião, sem base científica, ou produto de análise mais apurada. Item 298. A pessoa olha para a doutrina espírita, olha para a manifestação espírita e dá a sua opinião. E às vezes defende aquela opinião acaloradamente. A nossa necessidade é de olharmos para essas situações, para essas condições, com a maior naturalidade possível e entendermos que cada um de nós apresenta qualidades, apresenta defeito, que é necessário respeitarmos-nos e
procurarmos buscar nos livros. Tem um senhor que ele participava da reunião conosco de estudo. A gente falava alguma coisa e falou assim: mas isso está em qual livro? Qual livro está isso aí? Aí a gente fala assim: não, isso o Espírito me intuiu, me falou. Você pode confiar nesse Espírito. Era tão legal ele falando assim, porque já é um senhor bastante idoso. Ali demonstrava experiência. E é importante que a gente fale isso. Eu adoro falar isso, mas está em qual livro? Baseado em qual livro? Porque se alguma coisa é nova e diferente, tem que basear num livro. As contradições deixam de existir, ou pelo menos tornam-se mais superficiais com o estudo da origem e natureza dos espíritos, a vida no plano espiritual, as faculdades psíquicas do ser humano, etc. Item 298. Quem já leu toda a série André Luiz sabe as consequências dos nossos atos. Sabe a responsabilidade que cada um de nós temos diante dos fatos que nós mesmos criamos na nossa existência, diante dos fatos que nós mesmos colocamos no nosso caminho. Os desencarnados também apresentam contradições, o que é natural, uma vez que, pelo fato de não possuírem um corpo físico, não significa dizer que sejam esclarecidos. Ao contrário, alerta-nos o codificador. Aqui nós temos que ter cuidado. Certa vez manifestou-se um espírito dizendo que está muito aborrecido com a sobrinha de um amigo dele que estava sendo espírita. Que ele foi incumbido por esse tio e os seus amigos do céu para que ela voltasse para estudar a religião deles, porque ela tinha que ir para o céu e não para o inferno. E aí o orientador foi conversando com aquele espírito. Isso aqui, gente, não é relatar casos da reunião mediúnica, não. São situações que são ilustrativas para quem está estudando mediunidade. E aqui, para estudar uma reunião mediúnica, nós temos que contar casos. Me desculpe aqueles que não gostam que a gente cite isso, mas tem que contar. Então, que ela tinha que voltar para o céu, porque senão ela não iria para o céu depois de desencarnar. Aí o orientador foi conversando com muito tato e perguntou assim: tudo bem, mas você entende que você já perdeu o corpo físico? Ah, estou esperando o dia da ressurreição ou o do arrebatamento, porque alguns têm sido arrebatados. Ah, sim. E onde é o céu que você está? Porque no momento você está dentro de uma casa espírita. E o espírito disse: é a minha igreja. Nós ficamos morando na nossa igreja. Ali é o nosso céu. E o orientador então foi falar de nosso lar, foi falar das colônias espirituais que existem nos céus do Brasil, nos céus da terra, né? E que a vida era estuante de alegria, de prazer nesses lugares. Era um conjunto de situações muito diferentes daquela que ele estava achando que era o céu dele. Ali está dentro de uma igreja. Aí, após conversar, um outro que havia sido arrebatado há pouco tempo, como ele disse: o fulano, meu amigo, foi arrebatado e ele está aqui me chamando. Disse que chegou minha vez também de ser arrebatado. Aí eu entendi que eles acreditam em arrebatamento porque muitas pessoas protestantes são médiuns, videntes, eles veem os espíritos. E, de repente, aquele espírito que está conversando com aquele médium é arrebatado. E ele pensa que aquele espírito é uma pessoa. Porque ele não entende bem que é evidência. Não é falando mal deles, é entendendo eles. Então, aquele espírito é convidado a ir para um plano melhor, num plano espiritual, para uma instância superior. E eles chamam isso de arrebatamento. E acreditam. E como há uma simbiose de pensamentos, porque eles não admitem que fale-se qualquer coisa diferente do que eles querem que fala, do que eles acreditam. Desta forma, há uma simbiose de pensamento, e quando um é arrebatado, todos sentem que alguém ali não está mais presente naquela situação. É por isso, gente, que é muito importante nós entendermos a doutrina espírita, entendermos o mundo espiritual e estudar André Luiz e também Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Chico e de Divaldo, respectivamente. É fundamental para nós compreendermos mais as responsabilidades que nós temos. E para entendermos mediunidade, o pensamento, João Nunes Maia
com o espírito Miramês, tem uma sequência de estudos, Horizontes da Fala, da Mente, da Vida, e outros sobre médiuns, mediunidade, o Cristo em nós, tem segurança mediúnica, tem vários. Eu não vou lembrar o nome de todos aqui agora no momento, me desculpem, mas tem vários livros que é abordado por João Nunes Maia e Miramês sobre mediunidade. Para conhecermos, temos que estudar, temos que ler. E ali aborda a nossa responsabilidade como médiuns, como pessoas, espíritos reencarnados no Brasil, dentro da doutrina espírita, para se modificar, para se melhorar e buscar o crescimento espiritual que é tanto necessário para nós. Não se deve esquecer que, entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há pseudo-sábios e semi-sábios, orgulhosos, presunçosos, sistemáticos, arrogantes, prepotentes. Como o conhecimento de tudo é prerrogativa dos espíritos perfeitos, para os demais espíritos, como para nós, há mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo suas ideias. O erro está na conduta de alguns de seus intérpretes, adotando muito levianamente opiniões contrárias ao bom senso e se fazendo propagadores de tais ideias. Item 299. Quando recebemos uma mensagem, nós temos que passar pelo crivo da razão. Mas um espírito é um médico na Terra, um médico alopata, não temos nada contra eles, mas um exemplo. Ele chega e fala assim: no minha colônia nós estamos estudando tratamentos que vai descobrir um remédio para tratar todas as doenças. Aí as pessoas pegam, colocam aquilo ali como uma grande informação e colocam em revistas, em livros e vai divulgando. Poxa, Hahnemann mostrou para nós que o tratamento da doença só é possível quando o remédio é capaz de causar aquela doença. Portanto, fica evidente que já existe remédio para todas as doenças. Só que não é um remédio que abrange todas as doenças. Cada doença tem uma peculiaridade mental e emocional que deverá ser escolhido um remédio que tenha também capacidade de criar essa característica mental e emocional na pessoa. Por exemplo, ferro metálico, né? O ferro metálico é autoritário, ele é sectário, tem uma série de características mais fechadas. Em harmonia, isso quando está em desarmonia. Em harmonia, é uma mente capaz de aprender muita coisa, uma grande capacidade logística, uma grande capacidade de organização, uma grande capacidade de liderança, pode ficar falando 2, 3 horas direto sem se cansar. Observamos então que cada um tem a sua característica, cada um tem o seu ponto de interseção ao longo da nossa caminhada. E o momento que nós temos que tomar aquele remédio para organizar a nossa mente e podermos estudar. É muito importante tomar ferro metálico quando se vai estudar para um vestibular, que você tem que aprender muitas coisas diferentes. E quando a mente está cansada, ferro fosfórico. Quando você está cansado e a mente está cansada, fosfórico e ácido. E assim vai sucessivamente para cada situação, para cada momento, para cada indisposição, para cada característica psíquica, mental e emocional. Nós temos então um remédio específico. Assim, todas as doenças serão tratadas, todas as doenças serão curadas. É necessário prestar atenção em detalhes, conhecer. Mas eu não acredito em homeopatia porque eu tomei homeopatia, eu melhorei. Não melhorou o quê? Porque a homeopatia sempre te leva a melhorar alguma coisa. Daí a importância de analisar com critério as mensagens transmitidas pelos espíritos, sobretudo as assinadas por nomes veneráveis. Devemos nos aplicar em distingui-los da turba dos espíritos inferiores, caso queiramos nos esclarecer. O conhecimento aprofundado do Espiritismo nos leva a fazer essa distinção. Item 300. Para conhecermos a doutrina espírita, temos que estudar, temos que aprofundar. E para saber se é um espírito bom ou mau, temos que perceber detalhes a mais.
temos que estar cientes de cada passo que nós estamos dando, de cada atitude que nós estamos tomando para a nossa construção íntima, para o nosso fortalecimento interior. Faz-se necessário começarmos então a olhar para nós mesmos, o tipo de conhecimento que nós temos e como esse conhecimento nosso se enquadra dentro dos padrões psíquicos que nós temos que encarar na vida. Lembrando que ninguém é detentor aqui na Terra de conhecimentos enormes sobre uma determinada área. Ele pode conhecer muito, mas sempre vai ficar aquém das possibilidades de conhecimento que existem. Há contradições que se revelam mais na forma, superfície ou estilo do médium, do que no conteúdo da mensagem. Há médiuns mais estudiosos que têm a faculdade mais aperfeiçoada e podem, portanto, captar melhor as ideias do comunicante. Trata-se de um intérprete mais qualificado, contudo, é bom lembrar. Veja bem, o médium que estuda bastante a doutrina espírita, ele tem mais condições de falar sobre um assunto do que aquele que não estuda a doutrina espírita, assunto espírita. Agora, se um médium vai falar de geopolítica, o que Kardec orienta os médiums? Quer falar de um assunto? Pesquise, estude sobre ele. E não podemos buscar só uma fonte, que geopolítica é uma coisa extremamente complicada. Assim, o médium quer falar de geopolítica, vai lá, olha aqueles que falam de um aspecto mais à direita, olha aqueles que falam de um aspecto mais à esquerda, faça uma fusão daquelas ideias, faz uma síntese e expõe para as pessoas, aí coloca os dados dos espíritos. Não pode falar de qualquer jeito. E geopolítica é algo extremamente delicado, extremamente complexo, provoca-se guerras atrozes contra países e situações que todos nós temos que ter muito cuidado, principalmente o espírita, a fazer pronunciamento sobre este assunto. É muito delicado, muito complexo. Os espíritos realmente superiores jamais se contradizem e a linguagem de que usam é sempre a mesma, com as mesmas pessoas. Pode, entretanto, diferir de acordo com as pessoas e dos lugares. Deve-se, porém, estar atento ao fato de que as contradições muitas vezes é apenas aparente. Está mais nas palavras do que nas ideias, bastando que alguém reflita para verificar que a ideia fundamental é a mesma, item 301 e 302. Aí é que está o detalhe. Se o médium tem 5 médiuns para receber a mesma mensagem do espírito, livro Nos Domínios da Mediunidade, tem uma mensagem assim. O espírito ia passar uma mensagem. 3 médiuns estavam dispostos a receber a mensagem e todos tiveram intuição daquilo que seria feito. A pessoa que era mais simples, que tinha mais sensibilidade, que dedicava mais amor à casa, captou a ideia fundamental. Os outros tiveram fragmentos daquela ideia. Entendamos, pois, que cada um vai interpretar segundo as suas predisposições e as suas possibilidades. Portanto, ao falarmos de política, temos que ter muito cuidado, porque as nossas predisposições são aquelas que os espíritos darão para nós e farão participar da comunicação da mensagem, que nem sempre vai bater com a realidade. Por isso, Kardec deixou bem claro para nós: abstenham-se de falar de política no meio espírita, principalmente publicamente. As questões 3 a 10A do item 301, assim como o item 302, merecem ser lidas de forma atenta, pois analisam com detalhes aspectos das contradições anteriormente apresentadas de forma geral. Há 2 mensagens esclarecedoras do Espírito de Verdade que apontam pontos cruciais relativos às contradições, o nível de entendimento de cada pessoa, a prudência na divulgação de verdade por parte de espíritos superiores, as condições dos médiuns e da sociedade onde a mensagem é transmitida, a necessidade de apresentar conceitos gerais para, mais tarde, com a maturidade intelectual, surgirem mensagens esclarecedoras quanto às especificações, item 301 a 309.
Observe aqui que o resumo traz para nós um entendimento mais aprofundado. Quando lemos aqui, se eu pegar, eu já fiz esse estudo, tá? O item 301 a 309 tem ele estudo dele completo, está lá. Allan Kardec, ponto, Livro dos Médiuns, tracinho, Gelson PL 039. Tem todos os capítulos do Livro dos Médiuns mais completos. Alguns são divididos em 2 ou 3 partes, porque passariam de 2 horas e meia. Bom, e se você quiser ver só o capítulo referente, aqui você vai procurar o capítulo, nós estamos aqui no capítulo 27. Então você vai lá no capítulo 27, está lá em partes, para que você estude. Se eu fizer hoje e pegar esse resumo e colocar lado a lado para eu fazer o estudo do Livro dos Médiuns, vai ficar muito mais completo. Até porque o Livro dos Médiuns foi um dos primeiros que eu gravei. O peso da gravação era maior. Entendendo isso, nós vamos perceber que nós estamos sempre aprendendo mais. Mas veja bem, lá nós fizemos uma leitura e breves comentários explicando cada um desses tópicos. Na íntegra, que você quiser estudar, está lá disponível para você no YouTube. Vamos repetir aqui a leitura das seguintes condições. O nível de entendimento de cada pessoa. O que eu entendo, segundo tudo que eu estudei, é diferente dos outros. Mas não quer dizer que eu sou melhor do que os outros. Os outros podem ter uma frase que vai falar assim: eu não tinha percebido isso. Isso vale para todos nós, gente. Tem aquela frase que a gente, ao observá-la, vai falar assim: eu não tinha observado isso, não tinha enxergado esse aspecto. Por isso, a importância do estudo em grupo. Hoje nós temos a possibilidade de fazermos estudo pela internet, cada um na sua casa, de frente a um computador, um notebook. Nós podemos bater um papo, fazer um estudo naturalmente, sem grandes distúrbios, sem grandes problemas. Todo mundo ali se autoajudando, criando os benefícios necessários. A prudência na divulgação de verdades por parte de espíritos superiores. Você tem certeza que é um espírito superior que comunicou com você? Você tem certeza que ali tem uma mensagem realmente para ser divulgada a tempo? Às vezes as pessoas não terão maturidade para aquela informação. Todos nós temos então que começar a prestar atenção sobre como estamos lidando com as verdades que nos é colocada, com as verdades que nos são postas como fonte de conhecimento. As condições do médium e da sociedade onde a mensagem é transmitida. Outro detalhe importante: quem são os médiums? Como é aquela sociedade? Uma mensagem passada por um espírito em um país diferente do Brasil terá uma conotação muito diferente no Brasil. As mensagens passadas no Brasil terá um fundo mais espiritualizante do que nos outros países. O Brasil é melhor? Não. O Brasil é um país onde muita gente estuda o espiritismo. E muita gente é religiosa. Faz a diferença. Tem países que as pessoas têm uma religião, mas não são religiosas. Não quer dizer que não são más. Pode ser pessoas muito melhores do que nós, brasileiros, cheios de religião, cheios de cultura religiosa. Tudo depende da forma com que nós encaramos os fatos e a realidade. A necessidade de apresentar conceitos gerais para, mais tarde, com naturalidade e maturidade intelectual, surgirem mensagens esclarecedoras quanto às especificidades. Quando nós vemos os conceitos de matéria no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que ali os Espíritos colocaram de uma forma bem sutil, bem suave. E com o passar do tempo, a gente viu, mas parece que está meio ultrapassado isso aqui. Só que nós esquecemos que não tem nada ali ultrapassado. O que tem ali são conceitos apropriados ao nosso entendimento naquela época, e só vai perceber algo mais hoje quem estiver mais preparado. Elas são colocadas nas entrelinhas, são conceitos gerais conforme está colocado aqui. Até porque não poderíamos saber tudo que sabemos hoje naquela época. Achávamos que o átomo era indivisível. A partir de 1900 e pouquinho, começou-se a perceber a divisibilidade do átomo e criamos armas perigosíssimas. E assim sucessivamente. Há um conselho do Espírito de Verdade no item 302, importantíssimo. A verdade legítima nunca é embaçada. Assim como o diamante sem jaça é o que tem mais valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza dos seus ensinos. Olha, gente, como que nós vamos julgar um espírito pela pureza dos seus ensinos se nós não tivermos conhecimento sobre aquele assunto? Nos livros do Chico Xavier,
principalmente nos domínios da mediunidade, mecanismo da mediunidade, os mensageiros e evolução em dois mundos. Tem tanto conceito, mas tanto conceito diferente, que a gente lê e passa desapercebido, nós somos leigos. Pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento falam, isso é um absurdo, não pode ter isso aqui. Pessoas mais preparadas para entender o assunto fazem tese de mestrado e provam que aquilo ali é do jeito que foi escrito pelo Chico, e às vezes sem conhecer as obras do Chico. Imagine-se pessoas que vão fazer mestrado dentro da área da saúde, dentro da administração, procurassem dar uma lida na série André Luiz e na série nos livros da codificação. Iriam aprender e entender muito mais, caso tenha predisposição para entender e aprender isso. Tudo tem uma certa predisposição. 2. As mistificações. A mistificação é uma mentira, um embuste, uma enganação. Não merece, portanto, qualquer crédito. É produzida por médiuns e por espíritos que apresentam imperfeição moral. A imunidade contra as mistificações se adquire pela prática do bem e pela aquisição de conhecimento. São duas armas infalíveis, pois pessoas de bem e que têm bom nível de conhecimento naturalmente afastam espíritos encarnados e desencarnados que revelam comportamentos amorais ou imorais, ou que sugerem ideias exóticas, estranhas à sabedoria. Item 303. Procuremos então compreender, entender e dar os passos necessários ao nosso caminhar nesta vida. Faz necessário fazermos o bom filtro. Mas antes de falar que o médium está cheio de imperfeição moral, vamos procurar mostrar então ao médium que ele precisa estudar, precisa discernir. Qualquer um de nós podemos ser vítima em um determinado momento de um espírito enganador, mistificador, charlatão. Mas todos nós temos que ter o discernimento de, ao receber as mensagens, procurar alguém mais experiente do que nós e falar assim, olha, fulano, dá uma olhada nessa mensagem para mim. Tem alguma coisa aqui que foge os padrões da doutrina espírita? Fugiu o padrão da doutrina espírita, mas do ponto de vista científico ela tem condições de ser verdadeira? Não podemos dizer. Então o que nós temos que fazer? Aguardar o tempo. Dá tempo ao tempo para que aqueles dados sejam confirmados ou negados, têm que ser descartados. O que vai faltar então é humildade no médium e vigilância para que ele deixe de pedir ajuda, deixe de pedir informação a alguém mais experiente ou a outra pessoa de outra casa. E nós também temos todos que ter a humildade de não nos postarmos como sabedores de tudo. Certa vez um amigo pediu para fazer uma avaliação num livro dele. Eu falei, olha, eu não tenho conhecimento sobre os conceitos, tem trecho que você copiou, tem trecho que você escreveu, e você não especificou eles aqui. O que é seu e o que é que cópia. Aí falei para ele dar uma olhada no livro X, como que era feito, que ele estava dentro das normas brasileiras. Ele ficou muito chateado comigo. Todo mundo fala isso, mas eu não quero fazer assim, eu quero fazer do meu jeito. Você não pode fazer do seu jeito, porque você está infringindo a lei dos homens. Não sei se ele corrigiu o livro ainda. É importante que a gente saiba colocar, tá vendo aqui, ó, tá dizendo de onde foi tirado o resumo. Não está idêntico lá, é um resumo desse item 303, certo? Quem consulta os espíritos para fins banais ou frívolos vai encontrar respondedores à altura que se comprazem em mentir e enganar. Assim, os orientadores espirituais nos alertam para não pedir ao espiritismo senão o que ele possa dar. Seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Enquanto não vos afastardes destes objetivos, jamais sereis enganados, pois não há duas maneiras de se compreender verdadeiramente moral,
aquela que todo homem de bom senso pode admitir. Item 303. Olha, gente, os espíritos vão procurar nos orientar para nos melhorarmos no sentido moral. A humanidade tem que se tornar moralmente melhor. A humanidade tem que se tornar mais aperfeiçoada nas características morais. E a partir do momento que nós mantivermos esse objetivo de procurar, por exemplo, eu gosto muito de estudar a homeopatia. Se eu pedir ajuda dos espíritos para me ajudarem a entender melhor a homeopatia, eu estou pedindo alguma coisa para me ajudarem a melhorar e ajudar as pessoas. Está dentro do conceito aqui? Tá. Mas eles vão passar para mim por via inspirativa, intuitiva, e isso vai requerer de mim o quê? Estudo da homeopatia. Aqueles que estudam física quântica pedem espírito para ajudá-los na física quântica. Se eles têm ideias de construir o bem, vão vir espíritos para ajudá-los a construir o bem. Mas a física quântica é perigosa. Se você adquirir muito conhecimento de física, será que a Terra está preparada para você dar um passo à frente? David Bohm, um dos maiores físicos da humanidade, ele já é falecido, ele diz que só vamos passar além do que temos hoje se desenvolvermos o entendimento da consciência. O próprio físico chega a esse ponto. Deu explicações maravilhosas, chegou a desenvolver conceitos maravilhosos, transcendentes para a física, mas deixou para nós que, sem estudar, melhorarmos-nos moralmente, não vamos dar um passo à frente naquilo que precisamos compreender. Querer ajuda para saber com quem vai casar. Eles podem até te inspirar, te intuir, mas eles não vão falar se vai casar com fulano ou beltrano. Observe os fatos, observe os dados e prepare-se para o que você tem que passar. Para nossa reflexão, acrescentam de maneira inequívoca: os espíritos vêm instruir e vos guiar no caminho do bem, e não no das honras e das riquezas, nem vêm atender às vossas paixões mesquinhas. Se nunca lhes pedissem nada de fútil, ou que esteja fora das suas atribuições, ninguém daria acesso aos espíritos enganadores. Conclusão: só é mistificado aquele que o merece. O papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas deste mundo, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. Quanto vos falam das coisas da terra, é que o julgam necessário e não porque o pensais. Se vedes nos espíritos os substitutos ou dos adivinhos dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Item 303. Olha aqui, ó. Quanto vos falam de coisas da terra, porque julgam ser útil e necessário, e não porque nós pedimos. A questão 577 do Livro dos Espíritos diz que quando alguém quer e não está no momento de trazer aquela informação para a Terra, eles procuram e se encontram uma pessoa com condições e vontade de fazer aquele estudo, aquele espírito ou grupo de espíritos vão lá ajudá-lo a desenvolver as ideias, a aperfeiçoar aquelas ideias, aquelas informações, aqueles conhecimentos. É então necessário fazermos todo um trabalho de interiorização de valores, interiorização de conceitos, para que todos nós, então, consigamos caminhar com segurança e aprimorar nossos conhecimentos para que, ao longo da nossa existência, estejamos atentos e vigilantes com as atitudes que nós tomamos. Sem melindre, sem não me toques, e sempre buscando aperfeiçoar. Eu já contei aqui várias vezes a história do amigo meu que me disse o seguinte, lá no início, em 97, 98, quando eu comecei a ter muitas percepções psíquicas, e eram todas descontroladas, eu não tinha conhecimento, eu não tinha estudo. Aí ele chegou para mim e falou, tô sabendo aí, cara,
que você está tendo as visões, as informações, passando mensagens para os outros. Falei, você está sabendo? Ele disse, sim. Esse jeito mesmo, assim, bem brincalhão, bem descontraído. Cuidado. Médio que não estuda o livro dos médios acaba no hospício. E se não aceitar crítica, se não tiver alguém para orientá-lo, é mais perigoso ainda. Quem quer ir para o hospício? Ao invés de eu entender assim, você está me ameaçando, isso é uma ameaça para mim, você está me criticando, eu falei assim, não, me explica esse negócio aí. O que quer dizer? O que você quer dizer com isso? Ele parou, conversou comigo um tempo, falou que ia conversar com o pai dele foi e falou, lê o livro dos médios. Eu falei assim, eu sempre leio o capítulo 15, 16, 14, 15, 16, 17. Ele falou, lê tudo, mas se esses aí te fazem bem, leia esses capítulos. Isso, gente, é muito importante. E sempre que eu podia conversar com ele, éramos duas pessoas, dois colegas de trabalho, com os quais eu conversava. Era isso aí, que me dava orientações mais técnicas, e o outro, que ele agia diametralmente oposto ao que eu fazia. Então, se eu dizia não a determinados impulsos, a determinados vícios, ele falava assim, mas eu só vou dizer sim diante dessa situação. E isso, caminhos para lá, caminhos para cá, me ajudava e me ajudou muito, sou muito grato a eles, porque me ajudaram muito a entender e a crescer como espírita. Não sou perfeito, estou em constante aprendizado, em constante autoeducação. E para isso, precisamos todos caminhar unidos com amor e respeito uns pelos outros. São conselhos preciosos que se complementam com este. Se os homens não tivessem senão que dirigirem aos espíritos para saberem de tudo, estariam privados do livre-arbítrio e fora do caminho traçado por Deus à humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Deus não envia os espíritos para lhes aplainarem a estrada material da vida, mas para lhes prepararem a do futuro. Item 303. Aqui nós temos que ter muito cuidado. Entendemos que cada um de nós aqui na Terra somos acompanhados por um grupo de espíritos, de acordo com as nossas condições morais, e um outro grupo que quer derrubar-nos desse patamar que nós estamos. Então, se você tinha que subir 100 degraus nessa vida, um número didático para a gente fazer um raciocínio, e você já subiu 50 deles, tem aquele grupo de espírito que quer fazer que você desça 10. E tem outro grupo que quer que você suba mais 10. E assim sucessivamente. Essa luta entre o bem e o mal é íncito nos seres humanos e nas condições atuais da Terra. Aqueles que estão fazendo estudos que vão trazer benefício para a humanidade são ajudados por espíritos para fazerem esses estudos, para orientarem. Compete-nos a entender o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, para tomarmos as atitudes, as decisões mais compatíveis com o nosso processo de evolução. Assim, o homem deve agir por si mesmo, mas tem a intuição, tem a inspiração para que ele passe ali o filtro, ajuste o filtro. E para você ajustar o filtro da intuição e da inspiração, você tem que estudar o Evangelho. Estudar o Evangelho, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que está bem explicado para nós, é o momento que você tem para conscientizar a sua consciência, para fazer o ajuste no daio das suas percepções, do seu aprendizado e daquilo que você precisa passar para os demais. Lembrando que a questão 577, tudo que você vai fazer para o bem, vai ter espíritos que também querem fazer aquele trabalho e vão te ajudar dentro dos limites possíveis do médium, do trabalhador que está fazendo aquele trabalho e daquilo que é permitido pela espiritualidade superior. Aí as pessoas vão falar assim, e na guerra? O homem deve agir por si mesmo. Tem intuição, tem inspiração, tem conhecimento técnico que vai determinar que um país tome esta ou aquela postura, esta ou aquela posição. Conhecimento técnico. Cada um, então, tem que discernir, tem que entender por que daquilo está acontecendo e ser prudente
ao falar ou ser mais prudente ainda e não falar sobre o assunto que é tão delicado e tão complexo como guerra. Há ainda muita fantasia e ilusão no que diz respeito à manifestação dos espíritos e à prática mediúnica realizada comumente na casa espírita. Nem sempre os médiuns e demais espíritas estão atentos aos mistificadores. Nós temos vários níveis de mistificação, vários níveis de interferência dos espíritos na nossa vida. É necessário termos os devidos cuidados, porque eles são muito perspicazes, estão sempre prontos a tomarem esta ou aquela ação, esta ou aquela atitude que podem nos prejudicar. Fiquemos atentos, porque os espíritos mistificadores eles são ardilosos, muitas das vezes inteligentes. Uma pergunta que é feita pelo dialogador ou pelos próprios mentores, ele vai falar sobre um determinado assunto. Então, quando o espírito está falando que ele tem uma missão muito grande, que ele quer ajudar, sonda-o sobre a caridade, sonda-o sobre o bem. Ali é onde você vai pegar ele mais facilmente, é onde ele vai se trair mais facilmente. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre o Pedrinho, que se manifestava como uma criança e era um espírito mistificador que enganava muitas casas espíritas em várias cidades brasileiras. A astúcia dos espíritos mistificadores ultrapassa algumas vezes tudo o que se possa imaginar. Muito importante essa observação. A arte com que apontam suas baterias e combinam os meios de persuasão seria uma coisa curiosa se eles nunca passassem de simples gracejos. Porém, as mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não tomem as precauções devidas. Item 303. Observação. Mistificação pode acontecer a todo momento e quando você vai dar ouvido àquele espírito. O espírito chega e fala para você que você tem que fazer uma reunião mediúnica à noite, de preferência de madrugada, em uma mata. Se você não conhece a doutrina espírita, você não vai entender que isso é uma sugestão absurda e você vai querer ir para a mata fazer uma reunião mediúnica, com consequências às vezes graves, correndo o risco de um acidente, de ser picado por um animal peçonhento e tantos outros riscos. Vamos ter os devidos cuidados com sugestões fora dos padrões kardecistas. Nós estamos falando para kardecista. Mas na minha religião, que é de um segmento mais africanizado, os espíritos sugerem isso, a gente vai, é muito importante para mim. É muito bom para todos nós. Nós estamos falando para as reuniões espíritas, kardecistas, cristãs. As outras religiões que também se dizem espíritas e têm conceitos diferentes de nós, não é para eles que nós estamos falando. Embora possa servir de alerta para eles, para que eles tenham cuidado. Mas eu quero, o Espírito pediu, e eu como dirigente da minha reunião mediúnica, eu quero fazer essa reunião lá para saber o que vai acontecer. A responsabilidade é sua e de quem for com você. A boa prática espírita é trabalho persistente de aprendizado moral e intelectual. Não há espaço para deslumbramento e vaidades. Recebi uma mensagem do Freud. Aí a pessoa começa a ficar todo... eu recebi essa mensagem e recebi essa mensagem. Vai tomar uma chicotada. Recebeu? Tudo bem. E se você receber... talvez o Freud esteja no plano espiritual em condição muito pior do que o Joãozinho, que era o gari que varria a sua rua, que cumprimentava você todos os dias com um grande sorriso, aquele senhor já de idade, ali trabalhando, feliz da vida, fazendo aquele trabalho.
gente, não podemos medir os espíritos porque eles foram na Terra. Kardec deixou bem claro isso. Pela intelectualidade deles, mas sim pela sua espiritualização, pela sua bondade, pela interiorização de valores que eles colocaram para si. O espírita sincero aprende a trabalhar suas imperfeições, combatendo as más tendências e esforçando-se para desenvolver virtudes. Sabe que o mal ainda existe na humanidade e, então, perante tal conjuntura, segue a sempre atual orientação de Jesus segundo o registro de Mateus. Eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Lição que na linguagem atual quer dizer: sejam prudentes e precavidos, como as serpentes, e sem maldade, bondosos e mansos como os pombos. Os pombos andam entre as pessoas. Eles ficam caminhando ali, a pessoa vai abaixar para pegar, ele dá um pulinho para frente. Vai abaixar para pegar, ele dá um pulinho para frente. E é difícil pegar um pombo. A pessoa tem que fazer um exercício muito intenso e ser muito rápido para poder pegar. E as serpentes são sempre prudentes. Elas ficam numa greta, ficam num cantinho, se enroscam e preparam o bote se você for atacar elas. Se você passar, ela te mede. Se é maior do que ela vai embora. Se você é menor do que ela, e se ela estiver com fome, ela vai medir. Ela tem as consequências, ela sabe as consequências. Mas se ela se sentir ameaçada, mesmo sendo maior do que ela vai te dar uma picada e vai fugir, e você vai ficar em maus lençóis. Por isso nós temos que ter todo cuidado. Trabalhar na doutrina espírita é como você andar num campo onde você sabe que tem cobras venenosas. E quem são as cobras venenosas da reunião mediúnica? Algumas pessoas são cobras venenosas. Nós temos que ter cuidado. Mas a principal cobra venenosa que tem no meio espírita, que nós temos que ter um cuidado muito grande, são com os espíritos maus, embusteiros, charlatães, enganadores, preguiçosos, hipócritas, que existem aos montes. Confiemos nos nossos protetores, confiemos nos nossos mentores e procuremos estudar a doutrina espírita, que estudando a doutrina espírita, quando esses espíritos se aproximam de nós, eles levam um pouquinho do nosso conhecimento com eles, para eles irem se trabalhando emocionalmente, internamente, para agirem bem. Compreendendo, então, todo esse conjunto de dados, nós temos que também entender que esses espíritos, colocados como imperfeitos, eles têm seus médios dentro da reunião mediúnica, dentro da casa espírita, que precisam ser acolhidos com amor e respeito para trabalharem intimamente por si mesmos. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Tudo de bom para vocês, sejam muito bem-vindos aos nossos estudos. Que Jesus abençoe a vocês, ilumine. Deixe seu like, comente com seus amigos, compartilhe com eles essas informações, caso você tenha gostado. Se tem alguma crítica a fazer, coloque aí embaixo para nós, sempre de uma forma respeitosa, para que a gente possa, então, entender mais a doutrina espírita, conhecer mais, compartilhar informações importantes e seguir o caminho da nossa auto-orientação, do nosso crescimento, do nosso entendimento espiritual. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam envolvendo nossos lares, iluminando nossos caminhos, para que todos nós sejamos beneficiados com a luz do amor, da compreensão e da sabedoria, para, ao longo da jornada, estarmos sempre crescendo e aprimorando para a grande jornada do porvir, rumo ao Pai. Que assim seja. Paz e luz, muitas bênçãos no seu caminho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.